Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por mais este privilégio que o Senhor Deus nos confia de estarmos diante da sua presença. Quero te convidar a encurvar sua cabeça e orar a Deus comigo nesta noite. Oramos ao Senhor. Amado Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo quanto neles há, graças te damos, Senhor, por este privilégio, por esta oportunidade que o Senhor uma vez mais nos confia na tua presença. Senhor, é momento de meditarmos na tua palavra. Fala conosco segundo a tua vontade, o teu querer. Toma nas tuas mãos a tua igreja, toma nas tuas mãos o teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 6 em diante, que nos diz: E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, que diziam a medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Venho. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se a Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Amém, irmãos? Meus irmãos, aqui nós vemos uma palavra aonde Deus, Ele por sua infinita misericórdia, vai trazer uma revelação a João, o seu apóstolo. A Bíblia diz que Jesus, quando Ele é assunto ao céu, os seus discípulos vão enfrentar as suas adversidades, mas Deus e o Espírito Santo estaria com os discípulos. Essa foi uma das promessas de Jesus e se cumpriu sobre a vida da igreja, sobre a vida dos discípulos. E aqui nós vemos Deus, Ele trazendo uma revelação ao seu apóstolo João para o fim dos tempos, para os nossos dias de hoje. Nós vemos revelações da parte de Deus, aonde Deus, Ele vai deixar um alerta para a igreja, tanto a igreja primitiva como nós que ficamos como igreja, para herdar o lugar da igreja primitiva, embora nós precisamos melhorar muito para chegarmos a ser como a igreja primitiva é. Nós precisamos melhorar e muito, em todo sentido, em todo aspecto de nossa vida. Precisamos se voltar para a palavra de Deus, ter afinidade com a palavra do Senhor. E observando os nossos dias, nós podemos ver que cada dia que se passa é mais difícil as pessoas ter tanto afinidade com a Bíblia, pois a mídia, a internet, os meios de comunicações têm tomado o tempo de nós em todo sentido. O que eu quero trazer para nós nesta noite de hoje é que João ele está tendo uma revelação do que está para acontecer. E em Apocalipse capítulo de número 6, o versículo de número 1, ele vai ter uma visão, uma revelação, aonde surgiram
alguns cavalos com seus cavaleiros. E cada cavalo, cada cavaleiro desse traz uma representação para nós que aqui estamos. Traz consigo um acontecimento que em breve aconteceria. No capítulo 6, no versículo de número 1 e 2, a Bíblia vai tratar acerca de um cavalo branco. E com ele estava o seu cavaleiro que veio para vencer, mas se trata de um homem ou de um cavaleiro que enganaria as nações. Se trata do engano sobre a face da terra, aonde nós temos visto isto acontecer em nossos dias, que o engano tem se alastrado. Nós vemos pessoas com pensamento de que todo caminho leva até Deus. Nós vemos pessoas dizendo que toda religião leva até Deus, e nós bem sabemos que Deus não é religião. A Bíblia nos revela isso, que a religião de Deus é que nós venhamos auxiliar as viúvas e os órfãos, e nós venhamos a amar, o próximo. Mas o engano, ele tem tomado conta da face da terra a um ponto de as pessoas trocarem a verdade de Deus pela mentira. As pessoas parecem amar mais a mentira, mais o engano, do que a própria verdade. Meus irmãos, a verdade de Deus, ela dói, mas a verdade de Deus, ela liberta. A verdade de Deus, ela transforma. A verdade de Deus, ela muda o ser humano de uma pessoa má, ruim, para uma pessoa boa. Então nós temos que parar, deixar de se enganar com essa conversa de que todo caminho leva até Deus. Isso não é Bíblia. E isto não é certo. Pois o único caminho que nos leva até Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que leva o homem e a mulher até Deus, e sem ele ninguém se achega a Deus. A Bíblia, ela vai tratar acerca de dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, a ponto da Bíblia nos dizer que para os entendidos o céu está para cima, mas o inferno está para baixo. Meus irmãos, a desobediência do homem, a desobediência da mulher só leva ele a um lugar: ao inferno, à morte, a ponto da Bíblia nos informar que o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, mas Deus, ele vendo tudo isso, ele vai fazer um alerta por intermédio de João, o apóstolo. E qual é o alerta? Ele vai dar a revelação: olha o que está para acontecer, olha o que vai surgir. E no primeiro cavalo, no versículo de número 1 e 2 de Apocalipse 6, nós vemos o cavalo do engano, da mentira, aonde enganaria as nações. Muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas deixando-se enganar por religiões, por crenças, por costumes, por hábitos que não levam a lugar nenhum senão a morte. Pois o verdadeiro caminho está aqui, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é Cristo Jesus. A Bíblia nos orienta acerca do verdadeiro caminho. E é para isso que eu quero chamar a tua atenção nesta noite. É tempo da igreja refletir e estar em alerta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Doe
e a quem doer, isto é uma verdade. Acredite quem acreditar, Jesus está voltando e é o tempo de nós pregarmos a palavra de Deus. É tempo de nós pregarmos a verdade, pois há pouco, ainda esta madrugada, eu tive um sonho com a igreja, onde eu via o templo, a igreja erguida, mas eu vi as paredes sem reboco, o piso sem piso, no rústico. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração que a igreja não estava pronta, que a igreja não estava preparada para se encontrar com o Senhor. Meus irmãos, mediante a revelação que João está tendo, Deus, ele está trazendo um alerta. Olha, eu vou permitir algumas coisas acontecerem antes do fim, antes do arrebatamento da igreja. Vai vir o cavalo do engano, vai vir no versículo de número 3 ao 4 de Apocalipse 6, o cavalo vermelho simbolizando a guerra, simbolizando a violência, e o que mais nós temos visto em nossos dias de hoje é guerra, guerra entre as nações, guerra no meio das famílias, pais se levantando contra os seus próprios filhos, filhos matando seus pais. Nós temos visto a guerra em nosso meio, nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo nos nossos dias de hoje, aonde Jesus diz que o amor de muitos se esfriaria, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar, e nós temos visto. Estamos vivendo momentos de guerras, momentos difíceis sobre a face da terra. Nós vemos o terceiro cavalo, e aqui é o cavalo preto, aonde ele traz consigo a fome. Nós temos visto fome em vários lugares, e é de se admirar uma cidade como a grande São Paulo. Nós vemos pessoas passando necessidade, pois em várias cidades, se nós formos no centro de São Paulo, nós vemos moradores de ruas passando fome. Se nós olharmos para o Nordeste, o sertão do Nordeste, nós vamos ver pessoas passando fome, passando necessidade. Então nós vemos que a palavra de Deus, a revelação do apóstolo João, ela vem se cumprindo em nossos dias. E é interessante que vai falar no capítulo de número 6, versículos 7 e 8, acerca do cavalo amarelo, que traz consigo a morte. E no versículo de número 8, 7 e 8, eu vou ler o 8 aqui novamente com os irmãos. Olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo, pois a palavra de Deus é verdadeira. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, pois a palavra se cumpre, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus, ele nos ama tanto ao ponto de trazer o alerta, de deixar a revelação para nós em nossos dias de hoje, dizendo: olha, vai ter peste, vai ter praga, vai ter fome, e tudo isto está acontecendo por um motivo. Qual é o motivo de Deus permitir a fome, a praga, a peste, tantas coisas ruins assolando a terra? É por causa do pecado do homem, é por causa do pecado da mulher. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Meus irmãos, quando eu observo a igreja do século 21, eu vejo que nós estamos cada dia mais se afastando do nosso Deus. Pois se nós observarmos, quantos de nós não temos tempo para meditar nas Escrituras Sagradas? Quantos de nós não temos tempo para se encurvar diante do nosso Deus por vários motivos? Alguns trabalham, estudam em faculdades, isso não é errado, mas o fato é que nós estamos se distanciando de Deus, dando pouca importância para a sua palavra, dando pouca importância para Deus. E observe-se que Deus, nos nossos dias, Ele parou o mundo, parou a humanidade, mostrando a nós que o controle não está nas nossas mãos. O controle não está na mão dos homens na face da terra, dos homens que estão em meio à política, não. O controle está nas mãos do nosso Deus. Ele permite então, por causa do pecado do homem, às vezes a peste, às vezes a fome, às vezes, irmão, coisas terríveis acontecem na nossa vida, por causa de nós, por causa das nossas escolhas, por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos erros. E Deus, Ele está chamando a atenção da igreja. É tempo de nós se voltarmos para Deus, é tempo de um grande alerta para a igreja na face da terra. Pois as doenças, as epidemias, os vírus, sem controle da medicina, causando grandes danos para a população humana. Isso tem um motivo. E qual é o motivo? O pecado do homem. O pecado, irmão, tem chegado diante das narinas de Deus. Eu, às vezes, olho a situação do país, eu olho a situação das pessoas que estão em volta de nós ou da igreja. Se nós olharmos para o mundo afora, estamos vivendo dias piores de que Sodoma e Gomorra, aonde o pecado se achegou diante das narinas de Deus. Homens sem temor, homens imorais, homens obstinados pelo seu pecado, pelos seus desejos, pelas suas concupiscências, homens que fazem apologia ao pecado, à imoralidade. Deus, Ele não quer isso de nós. Se nós não obedecermos a Deus, irmãos, se nós não obedecermos a palavra de Deus, as pragas nos alcançariam, as pestes nos assolariam. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 58 e 61. Deuteronômio, capítulo de número 28, o versículo de número 58 nos diz: se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor, o teu Deus. O Senhor tornará terríveis as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, doenças cruéis e persistentes. Fará voltar contra ti todos os males do Egito, de que tivestes temor, e eles se apegarão a ti. Veja o que nos traz a desobediência.
Veja o que nos traz o pecado. Veja o que nos traz a imoralidade. Desgraça. Dor. Irmãos, a pestilência tem assolado a face da terra. Os homens têm perdido o controle total. Deus, ele vem alertando a igreja, Deus vem alertando o povo a respeito da sua vida, a respeito de deixarem o pecado, de deixarem o engano, de deixarem a mentira, de deixarem a imoralidade e se voltar para Deus, para que Ele nos ouça, para que Ele tenha misericórdia de nós. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 16 ao 19. Gênesis capítulo 3, verso 16. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei não comesses. Maldita é a terra por causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Então aqui nós vemos que por causa do pecado de Adão, Deus vai trazer dor para a vida de Eva. Por causa do pecado de Adão e Eva, Deus vai trazer dor. O homem vai comer agora do suor do seu rosto, e a terra, ela ia vir ser castigada. Meus irmãos, veja que o pecado, ele traz para nós somente dor, somente males. Eu não consigo entender como o ser humano, ele se distancia tanto de Deus a ponto de sofrerem dores terríveis por não obedecerem à vontade de Deus. Em Levítico capítulo de número 26, o verso de número 21, se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais segundo os vossos pecados. Veja que as aflições do homem seriam multiplicadas se ele não andasse segundo a vontade de Deus. O que devemos fazer em meio ao caos que estamos vivendo? Devemos orar. Segunda Crônicas, capítulo de número 7, versículo 13, nos diz: se este povo, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o primeiro passo aqui é nós clamarmos a Deus, nós orarmos, nós se humilharmos ao Senhor, para que Deus ele venha afastar de nós o mal. Segundo, nós devemos obedecer às autoridades. Em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1, vai dizer para nós obedecermos às autoridades. Seguir as instruções que estão sendo ditas, faladas por eles. Em terceiro lugar, devemos nós orar pela nação. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 7. Devemos clamar a Deus em favor da nação, em favor do povo. E em quarto lugar, eu quero te convidar a confiar em Deus. Nós devemos confiar no Senhor, pois em Salmos de número 91, vai nos dizer que nós devemos colocar a nossa total confiança em Deus, a nossa total dependência em Deus. Vamos confiar em Deus, irmãos. Vamos acreditar que o Senhor há de usar de misericórdia conosco na face desta terra.
eu quero te convidar a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender de tantas coisas. Olhe para dentro de você nesta noite. Meus irmãos, eu não sei, eu tenho visto a igreja, o povo que se diz escolhido do Senhor. Eu tenho visto que, com tudo que está acontecendo na face da terra, parece que as pessoas não estão preocupadas. Parece que as pessoas não estão em alerta. E isto é para trazer para nós estado de alerta. Porque o Senhor está dizendo que no final isso acontecerá. Eu quero te convidar nesta noite a encurvar a sua cabeça e orar a Deus comigo. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Toma em tuas mãos a nação, toma nas tuas mãos o mundo, toma nas tuas mãos a tua igreja, nos ajuda a servir, a realizar a tua vontade e o teu querer. Toma nas tuas mãos a vida do nosso pastor presidente Edmarcos Vinagre, a sua família, Senhor, os vice-presidente, a mesa de diretoria. Toma nas tuas mãos o ministério de Vila Bela em geral. Toma nas tuas mãos o teu povo, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.